a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus por esta noite, por nos oportunizar este momento. Antes de mais nada, já que vocês estão de pé, os convido para abrirem as vossas Bíblias comigo na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 16, o versículo é o de número 13. Depois faremos uma ponte com o versículo que está como base para essa festividade, que é Romanos capítulo 1, versículo 16. Os que acharam, digam achei. Está bem devagar. Então, quando você acha, a minha gratidão a Deus pela vida do pastor, o anjo dessa igreja, pastor Marcos, que já sofreu como eu para chegar aqui hoje. Tudo tem um propósito. Eu não sei o propósito, eu não sei o porquê, mas eu peguei o caminho da Via Expressa, deu branco, peguei a Via Expressa e estou indo ali nas asas do vento, dando glória, aleluia, meditando. Aí eu afundei assim, falei, ué, PTB, quando eu assustei, já estava passando na polícia rodoviária, já na 381. Falei, rapaz do céu. E aí eu fui fazer um retorno. Para fazer esse retorno, quando eu peguei sentido volta, tudo garrado, irmãos. E aí o pastor me ligou, também já preocupado. Falei, estou chegando. Mas eu peço perdão, não gosto de chegar atrasado. Embora aquele que já precisa estar aqui já chegou desde o início, né? O magrelo aqui é apenas um instrumento, e que se eu não chegasse aqui, ele usaria outro e a obra continuaria. Mas a minha gratidão, dizia eu, a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Marcos, e a minha oração é que o Senhor continue te fortalecendo, te dando graça. Esses 12 anos de história, isso aqui é só para atormentar Satanás, porque quem observava o início dizia, será que vai dar certo? Mas a gente está aqui como prova, como testemunha ocular, que a obra de Deus, ela não entra em falência. A obra de Deus sempre segue triunfante. O mundo pode virar ao avesso, mas nós seguimos em frente. Catuca quem está do seu lado e diga, sigamos em frente. Sigamos em frente. Não, talvez você chegou aqui até meio judiado. Talvez você chegou aqui hoje até meio arrebentado, dizendo, eu hoje estou devagar, quase parando. Mas receba essa palavra. Sigamos em frente. Sigamos em frente. Ela é profética para muitos aqui. Sigamos em frente. Não interessa como você chegou aqui hoje, arranhado, judiado, arrebentado, sangrando, e o diabo dizendo, vai parar. E por um instante, não é que você pensou mesmo? Eu acho que eu vou parar. Para nada. Você vai continuar em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13. Aos obreiros que ladeiam o ministério do pastor Marcos, o Senhor continue lhes fortalecendo de forma abundante. O capítulo 13, o versículo 1 diz assim, na verdade o versículo 13: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Outra versão, quem dizem o povo, ou o que diz o povo a meu respeito? E eles responderam, diga assim, e eles, em alto e bom som, e eles responderam. Ok, uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros
Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, dizendo: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não revelaste carne e sangue, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou isso. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou repetir de novo e você pode dizer após mim: eu também te digo. Eu também te digo. Eu vou dizer e você responde após mim: eu também te digo. Eu também te digo. Que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o vosso assento? A mensagem que eu vos trago hoje é uma mensagem que Deus já me deu a oportunidade de ministrá-la aqui nesse tempo, porém dentro de uma outra roupagem. E para um tanto, na breve introdução que quero fazer, essa introdução seguramente vai acompanhar a mesma introdução que fizemos aqui há um tempo atrás, sabe lá Deus quando. A verdade é que quando trouxe esse esboço aqui há alguns anos atrás, eu preguei sobre as faces do Evangelho. E nesta noite eu quero me ater apenas à palavra profética de Jesus, o grandão da Galileia, que está aqui hoje, neste conclave, neste congressamento. É interessante relembrar a introdução, porque uma das leis do ensino, a premissa da lei do ensino é a repetição. Então, se você quer inculcar, se você quer memorizar, se você quer guardar, se você quer se ater, primeiramente você precisa repetir. E repetidas vezes, desculpe a redundância, repetindo, você caminhará para a habilidade. Diz que a habilidade, a prática, é a mãe de todas as habilidades. Portanto, quem quer tocar bem tem que treinar, treinar e treinar. Quem quer falar bem ao público tem que treinar, 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 nem que seja no banheiro. Vai lá, se imagine olhando no espelho. Se imagine olhando no espelho em uma grande multidão e você comece a treinar. Eu há 30 anos atrás, menino, eu não sabia, nem passava na minha cabeça de que um dia Deus poderia me usar para pregar. Mas ainda menino, eu arrumava uma caixinha, um som. A geração de hoje não sabe o que é isso, mas era um toca-fita, que você colocava uma fita, acionava ali, e ali tinha dois botões que, se você acionasse juntos, aquela fita passava a gravar a sua fala. Aquilo era muito chique, era muito top, era muito lindo. Quando saiu o toca-fita, então, que era duas fitas, que aí você poderia reproduzir de uma fita para outra, ali era um luxo. As coisas vão
que ainda, né, fiotinho, pequeno, eu sem saber, mas eu comecei a ter essa vontade de falar. E aí, meus pais iam para a igreja, tinha o culto da reunião de membro, criança não podia ir, e eu ficava em casa. Então a gente pegava aquele toca-fita, eu e meu irmão, e ali a gente gravava o culto. Meu irmão cantava e eu pregava. E todo culto, meu irmão cantava no início do culto e no final do culto, em todos os cultos, sem exceção, meu irmão aceitava Jesus como Salvador. Porque depois da ministração a gente fazia um apelo e ele se entregava para Jesus. E eu lembro que uma das coisas que mais me marcava é porque eu chegava e começava assim: eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E eu mesmo falava na caixa de som. Aquilo era para dar a entender que tinha muita gente no culto. Não sabia eu que aquilo eu estava lançando no universo e que de alguma maneira, lá na frente, Deus iria achar graça daquele magrelo, daquele fiote de anão, porque eu sou desse tamanho, não é por puro milagre. É por puro milagre. Eu não era desse tamanho não, gente. Eu era pequeno, minha mãe me levou no médico, para o médico entender porque eu não crescia, e meu pai orava, com medo de eu ficar não e ficar complexado. Depois de muita oração, eu consegui resolver a questão da altura. Da beleza não, mas da altura eu consegui mais ou menos resolver. A beleza eu não consegui resolver nem tanto, mas fica tranquilo, eu não tenho complexo de inferioridade não, eu estou bem comigo mesmo. Mas o que eu estou tentando dizer é que nesse negócio do Evangelho, Deus sempre usa os improváveis. Deus sempre usa aquele que as pessoas olham e diz: isso aí não vai dar liga não. No reino de Deus tem esse negócio. E por que você está fazendo essa introdução aí? Essa introdução é só para encabeçar a introdução que eu quero aclarar aqui nesses versículos que ora acabamos de ler. Esses versículos, volto a dizer, a introdução ela será repetitiva, mas o bojo da mensagem não. Mas a introdução é algo extraordinário, porque nós temos Jesus e os seus discípulos, e num momento meio que de descontração, Jesus chama os seus discípulos para um dedo de prosa. E o que nós temos aqui é um dedo de prosa. O que nós temos aqui é uma conversação. O que nós temos aqui no versículo 13 é um diálogo do dono da igreja com 12 dos seus discípulos. E a pergunta simples e objetiva que Jesus faz nesse dia, nessa ocorrência, é assim: aqui, o que as pessoas falam a meu respeito? O que a massa tem falado de mim? E aí, os discípulos ficam assanhados, os discípulos ficam arvorados para dar uma resposta. E é por isso que o evangelista, que o escritor, no versículo 14, coloca no plural: e eles responderam. Eles responderam. Eles responderam. Isso é didático, tá? E eles responderam, plural. Ou seja, subentende que os discípulos se assanharam, ficaram arvorados em dar resposta. Por quê? Porque quem estava perguntando era Jesus. E se eu dou uma resposta para Jesus, eu fico bonito na fita, eu fico bem. Jesus me pergunta e eu respondo. Jesus me
o outro levanta a mão assanhadamente e diz: aqui Jesus, eu aqui. Aqui Jesus. Eu ouvi dizer que o senhor é Jeremias. O outro levanta a mão no meio da caravana e diz: Jesus, aqui, eu também não deixei passar batido. Estão comparando o senhor com João Batista. E de repente Jesus, no mesmo tom, olha para eles e diz: ok, mas e vocês? O que dizem que eu sou? Até parece que vejo o assanhamento se acabar. Aqueles que queriam dar a resposta já baixam a cabeça, porque não esperavam por esta pergunta. Agora os discípulos não têm a resposta, e Jesus continua querendo saber: o que vocês acham de mim? O que vocês pensam a meu respeito? Porque a pergunta até então era para os de fora, agora a pergunta é para os de dentro, os que comem na mesma mesa, os que comungam da mesma fé, os que falam o mesmo idioma. Aí o cerco apertou, porque ninguém tinha uma resposta plausível para dar ao Cristo da pergunta. E até parece que vejo o grupo desmotivar, todo mundo baixa a cabeça, meio que me erra, com medo de Jesus falar: e você aí? E Jesus apontar o dedo, e agora ninguém tem uma resposta para dar, ninguém contava com aquilo, e Jesus quer saber, e não tem como se despistar no meio da multidão. São só 12, não tem muita gente para você bem que se esconder, estão expostos. Jesus quer saber, ele fez a pergunta, e aí aquele assanhamento se acaba, e senhores obreiros, um silêncio perpetua, um silêncio se estabelece no grupo de 12, e olham para Jesus, e Jesus quer saber a resposta. De repente, a barreira do silêncio é quebrada por um homem chamado Peter. Pedro é o nome dele. Pedro quebra a barreira do silêncio e ele olha com um olhar fixo em Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus mesmo. Quando Pedro libera essa palavra, o grupo fica sem entender. Quem falou isso com Pedro? Como é que Pedro puxa essa carta que ninguém poderia ter puxado? Ninguém tinha uma palavra como essa. Só que quando eles começam a pensar isso, Jesus entra na frente e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque você falou isso, mas não foi de você mesmo. Essa carta não estava no balaio. Você só falou porque o meu Pai te revelou isso aí. Pois eu também te digo que tu és Pedro, tu és uma pedrinha pequenina, mas sobre esta pedra que é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. E é sobre isso que eu quero pregar. O que eu acho mais interessante é que essa palavra profética, ela deu o start para o cristianismo. Esta palavra profética se tornou a coluna do cristianismo. O cristianismo só está de pé
ressuscita. Mas se o Espírito Santo não está aqui para convencer o homem do seu pecado, era vã a morte de Jesus. Se Jesus morre, ressuscita, o Espírito está aqui para convencer o homem do seu pecado. Mas se a igreja não tem resiliência diante das perseguições, também seria vã a morte de Jesus. Por que, pregador? Simples, porque a igreja daria um voo de galinha. Você sabe o que é voo de galinha? É aquele voo assim, ó. Já viu a galinhazinha? Ela acha que é passarinho. Bate asa. Não vai. Aí, aonde é que está o segredo da igreja? Você vai entender agora. Eu gosto da forma estratégica como Jesus faz no seu ministério. Primeiro, Jesus faz uma pergunta. Parece que inofensiva. Parece que é uma pergunta assim, sem nada de novidade no bojo. Quem deu diz amém? Amém. Vocês estão aí? Ô? Amém. Estou vendo. A pergunta é inofensiva. O que o povo acha de mim? Aí estou com ceçanha, quer responder, quer Jesus, deixa eu responder. Aí depois Jesus olha para o grupo e diz: e vocês? Aí o grupo é de calça curta, não tem como responder. Alguém olha e diz: rapaz, por isso eu não esperava. Aí Pedro quebra o silêncio e responde. Responde com eloquência, responde com galhardia, responde com autoridade, porque ele sabia o que tinha sido revelado. Não para aí. Satanás salafrado, sem vergonha, que acompanhava a reunião de longe, não sabia que aquela simples pergunta feita de Jesus para os seus discípulos em relação à massa, e que depois caiu para os seus discípulos, também ia ser uma bomba para Satanás. Satanás nunca imaginou que aquela simples conversação lhe iria dar uma dor de cabeça, que daquele dia em diante a entidade luciférica entraria em falência. Explica melhor, Naim, vou explicar. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurado és tu, porque você não revelou carne e sangue, mas o meu Pai que te revelou essa pérola. Até aí tudo bem. De repente, Jesus lança uma bomba para o inferno, quando diz: pois eu também te digo que tu és Pedro. Olha como é que a palavra profética começa a tomar uma outra roupagem. Pois eu também lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, catuca quem está do seu lado e diga: agora é com a gente. Mas não só os crentes, agora é conosco. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você puder, diga comigo: somos a igreja fundada em Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. A partir desse dia, estava startada uma palavra para o cristianismo. A partir desse dia, o sucesso do cristianismo já estava instaurado, e a entidade luciférica já decretava falência. Por quê? Porque Jesus, o dono da igreja, lançou uma palavra profética ao nosso favor,
E qual é a palavra profética? Eu quero que você entenda isso aqui. A palavra profética é que essa igreja paulatinamente virará dias de vitória. E Satanás e o seu império paulatinamente viverão dias de derrota. Isso é lindo, porque isso explica o crescimento exponencial do cristianismo. Isso explica porque o cristianismo deu certo. Isso explica porque o cristianismo em 2000 anos não fracassou e não fracassará. Isso explica porque impérios, porque governantes, porque imperadores ao longo da história se levantou contra o cristianismo e não deu certo. E por que não deu certo? Porque existe uma palavra que repousa da boca do grandão da Galileia, o dono dessa igreja, sobre mim, sobre você. Você não está entendendo, meu irmão. Eu preciso que você entre para o culto. Eu preciso que você entenda que você não é esse Zé Ninguém. Eu preciso que você entenda que você não é esse capinga que Satanás queira que você acredite que seja. Você é alguém com autoridade e dispensa poder dos céus sobre a sua vida. Existe uma palavra liberada sobre nós, e essa palavra está em evidência todos os dias. E eu gosto disso aqui, porque quando Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele disse que não prevalecerão. Ele disse que não prevalecerão. Eu gosto disso aqui. Você sabe o que é essa profecia? O que tratado de miúdos ela quer dizer para a igreja? Essa coisa de que o inferno não vai prevalecer. Aqui Jesus não está falando de uma igreja recuada, recatada, uma igreja manhosa. Não. E para você entender, eu vou explicar isso. Quem aqui já brincou de paintball? 1, 2. Acho que dá para falar até em inglês. 1, 2, 3, 4, 5. O que mais? Você sabe o que é paintball? Paintball, você entra para dentro de um quintal grande, mais ou menos 2 grupos de pessoas, e aí você recebe uma carapinhazinha, um maiorzinho, sabe? E aí começa um grupo contra o outro, e aí você começa a atirar, pá. E quando alguém é alvejado, a bala é uma tinta, aí borra a sua camisa, você diz: morri. Se morreu, você tem que ir para o cemitério. Aí lá no fundo do quintal tem um cemitério, aí você tem que levantar a mão, ninguém pode atirar mais, porque tudo já está morto, e vai lá para o cemitério. Aí eu lembro de uma vez que eu fui participar desse paintball. Aí quando eu cheguei, quem me ouve diz amém? Quando eu cheguei, eu falei: eu gostei dessa brincadeira, eu quero ficar mais tempo. Então, para mim ficar mais tempo, eu vou ficar na defensiva, ó. Escondi atrás da barricada e ó. Pá. E tinha amigos meus que iam pro meio do fogo cruzado, e eu igual um banana. Eu igual um soldadinho acovardado, escondido atrás da moita. Quando Jesus diz que o inferno não vai prevalecer contra a sua igreja, Jesus não está falando de uma igreja acovardada.
irmã, capetada, tá demais, irmã, não dá nem para colocar a cabeça fora, né? Jesus não está falando de uma igreja nesse parâmetro. Quando Jesus diz, tu és Petrus, tu és pequena pedrinha, insignificante, pequena, quem olha não dá nada, não é assim? Quem é você? Mas sobre esta pedra, grande rocha, edificarei vocês. Rocha essa que quem cair sobre ela se tornará em pedaço. Rocha essa que em quem ela cair se tornará em farelo. Não se meta a besta com a igreja. A igreja é poderosa. Não, você veio para a igreja, agora eu te chamo para entrar no culto. Você não é essa meta que o diabo queira colocar na tua cabeça que você é. Você não é esse zero à esquerda que o diabo quer enfiar na sua mente que você é. Você é o que Deus falou que você é. É pequeno, mas você está edificado em algo grande. Então Jesus não está falando de uma igreja retraída. Quando ele libera essa mensagem profética, ele está falando de uma igreja que vai se levantar, vai até o território de Satanás. Você não pegou, eu vou lhe ajudar. Jesus está falando de uma igreja que vai aonde está o trono de Satanás. E essa igreja vai para o ataque. Satanás, quando percebe que o seu território é invadido, ele vai se levantar com toda a sua potência. Só que já tem uma palavra liberada a nosso favor. Ele não vai prevalecer. A vitória já está conosco. A vitória da igreja. Levante a sua mão para os céus, se você pode. Levante a sua mão, porque eu quero liberar uma palavra profética da parte do Senhor dos Exércitos. Eu anuncio dias de vitória sobre a sua vida. Você não é fracassado, você não é fracassada, você não é resto de despojo, você é o que Jesus disse que você é. Receba a vitória da parte do Senhor dos Exércitos aí, agora. Oh Deus. Glória a Deus. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está entendendo? Vai ter duelo segunda, vai ter duelo terça, vai ter duelo quarta, quinta, sexta, vai ter duelo sábado, domingo e feriado, vai ter duelo todos os dias do ano. Mas já existe uma palavra liberada a nosso favor. Até para o ano bissexto existe uma palavra. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Pastor, eu estou com medo da prova. Ei, para com isso. Se você é alimentado na palavra e não com todinho, acredita, pisa firme, parte para cima. Pastor, mas o diabo está rugindo como um leão. A Bíblia já diz, é como um leão, mas ele não é leão. É como? É fake. Conosco está o leão da tribo de Judá. Para me ver aqui, diga, existe uma palavra liberada da parte de Jesus sobre a minha vida. E a palavra é:
prevalecer contra a tua família. O inferno não poderá prevalecer contra o teu chamado. O inferno não irá prevalecer contra o teu ministério. O inferno não vai prevalecer contra os teus projetos, porque a palavra do homem de Nazaré é muito mais forte, latente e potente. A palavra já está liberada a nosso favor. Eu preciso que você entenda essa verdade. Eu preciso que você coma essa verdade. Eu preciso que você viva essa verdade. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui com essa profecia, número 1, é que essa profecia é o sucesso do cristianismo. O cristianismo nunca entrou e nem entrará em colapso. O cristianismo nunca entrará em decadência, porque ainda que a geração seja influenciada por este mundo pós-moderno, Deus sempre suscitará um remanescente que brigará, que velará, que andará segundo a sua palavra. Segunda verdade que eu aprendo aqui é: sabe por que você está de pé? Não, eu estou de pé porque eu já tenho 30 anos de crente. Excelente! São ótimas prerrogativas, mas por si só não é o bastante para te fazer ficar de pé. Sabe por que você está de pé até hoje? Oh, pastor, é porque eu faço parte do ministério, então isso me dá uma responsabilidade. Essa prerrogativa é bonita, mas por si só não te faz ficar de pé. Sabe por que você está de pé? Oh, meu pastor, é porque eu tenho uma história bonita na Assembleia de Deus Caiós, e se eu cair, aí não dá, porque eu influencio muitas pessoas. É bonita essa sua explicação, é uma prerrogativa interessante, mas não é suficiente para te manter de pé. Sabe por que você está de pé? Ah, porque eu fiz um curso de teologia e hoje eu sou bacharelado, conheço bem a palavra, conheço até o diabo conhece. Essa é uma prerrogativa interessante, mas não é o bastante para fazer você ficar de pé. Sabe por que você está de pé? Ah, porque meu tataravô era crente, passou pro meu bisavô, que também era crente, que passou pro meu avô, que também era crente, que passou pro meu pai, que também era crente, e aí eu sigo essa linha na cronologia do cristianismo. Essa é uma prerrogativa legal, interessante, mas por si só não te mantém de pé. Sabe por que você está de pé? Quem está aí, amém? É porque antes de você acordar do seu sono, já existe uma palavra liberada a seu respeito, e a palavra é essa: as portas do inferno não vão prevalecer contra você. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Eu gosto disso. Essa verdade é latente. Então a primeira verdade é: o cristianismo só não fracassou porque existe uma palavra profética a nosso respeito. Aleluia. Segunda verdade: o teu sucesso não está no que te adjetiva, não está ou não estão nas suas prerrogativas. O sucesso para você estar de pé é porque, repito, quando você dorme o sono do salmista: dormi em paz e acordei porque o Senhor me sustentou durante a noite. Ô irmão, o diabo tem um ódio demonial da gente. Verdade. Porque tem dia que você se levanta um gigante. Eu posso, em Cristo tudo eu posso.
Tudo posso naquele que me fortalece. Nós, tem dia que a gente levanta, pastor, como verdadeiro macho alfa. Somos um provedor, damos segurança para a família. Deixa comigo. Só que tem dia que a gente acorda mulando, destruído, arruinado. E o diabo, abestalhado, olha para o demoníaco e diz: pode atiçar, porque não vai aguentar o barco. Ele vai arregar. O diabo não sabe o que está no teu coração, mas ele consegue interpretar bem o seu estereótipo. Alguém já leu um livro, O Corpo Fala? Se nós que somos seres mortais, falíveis, conseguimos identificar quando uma pessoa está mentindo, porque o trejeito do corpo muda. Você foi? Não consegue olhar no olho. Se nós conseguimos fazer uma leitura corporal do nosso semelhante, você imagina Satanás. Tem dia que nós almoçamos a nossa comida sentindo o gosto da derrota. Tem dia que você, machão, entra para dentro do banheiro para chorar. Pressão, lutas. Quem aqui nunca passou decepção? Incertezas no campo espiritual, no campo vocacional, no campo profissional, na área sentimental. E o diabo vai trabalhando nessas lacunas para ver se de alguma maneira te derruba, porque ele já percebeu que não consegue te vencer na oração, ele já percebeu que não consegue te vencer na palavra, então ele vai para o campo da mente. Só que quando você entra para o teu quarto, que você entra em bagaço, que você entra injuriado, parece que tudo que você põe a mão dá errado, parece que tudo que você projeta não vai adiante, parece que tudo que você mira perde o foco, e você diz: eu vou chutar o balde. Aí o diabo convoca os capetinhos e diz: mete na pressão, vai dar certo. Só que é no meio desse duelo que o divino Espírito Santo que aqui hoje está, de forma muito cirúrgica, ele entra no meio dos seus pensamentos. Ele faz como o profeta Jeremias, ele começa a trazer à memória aquilo que te fortalece, ele começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança, ele começa a te trazer à memória aquilo que começa a te fortalecer outra vez. E aquele que se ajoelhou feito um bagaço, depois de muito choro, ele se levanta e diz: oh glória, nada mudou, mas o Espírito renovou. Nada mudou, mas as energias se afloraram. O contexto exterior continua do mesmo jeito, mas a percepção e a visão mudou. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: eu tenho o controle. Eu tenho o controle da situação. Eu tenho o controle da situação. A palavra ainda está de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Catuca o teu vizinho, por gentileza, e diga: continue. Está difícil? Continue. Desanima? Não, continue. E não diga isso com graça, porque sem saber você está liberando uma mensagem profética para alguém aqui essa noite. Desanima? Não, continue. Oh, aleluias.
que conhece a história dessa igreja aqui como eu, ou parte dela, quem olhou o início dessa igreja, lá no quintal da casa do pastor Marcos? Pastor, que história! E não vai dizer que não, eu não preciso ser amigo dele para saber algumas coisas que aconteceu com ele. Não, não, não. Quantos calafrios, quantas vezes a vontade de desistir, quantas vezes a dúvida: será que isso vai dar certo? Será que eu estou no caminho? Quantas vezes, por mais que o Senhor tinha convicção, mas fomos bombardeados. Somos bombardeados, inclusive nas nossas decisões. Só que a persistência e o foco, elas são determinantes para alguém que reconhece o preço da chamada. Aleluia! Todo vocacionado, ele tem duas coisas que o segura. Eu sempre digo isso e não estou fugindo do sermão. Mas toda pessoa que é chamada por Deus para exercer uma vocação ministerial, toda pessoa que é chamada por Deus para exercer alguma coisa dentro do cristianismo, ela tem dois pilares. O primeiro, a convicção. O segundo, a paixão. A paixão é como a onda do mar. Ela vem muito grande, e ela te inflama, e ela te acende, e ela te põe para cima, e ela diz: não, eu posso, eu faço mesmo, e nós vamos fazer esse tempo aqui, e se precisar a gente quebra tudo e faz outro maior, e nós vamos mesmo. E quem está movido pela paixão diz: Deus me chamou mesmo, e nós vamos pregar, e nós vamos evangelizar. Alguém diz: tem salário? Não. Tem mais não. Quem me chamou garante, quem me chamou sustenta. Isso é paixão. Oh, glória. Só que depois a paixão é como a onda do mar. Ela chega na praia e o que nos faz manter o caminho, manter o plano, manter o propósito? A convicção. A convicção é uma arma poderosa que papai deu para nós de presente. E para que serve a convicção? Até a onda do mar voltar novamente. Porque tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, dizendo só Deus. Tem dia que você está olhando para todo mundo, e tem dia que você diz: oh Deus, quanta falta eu tenho de alguém chegar e colocar a mão sobre a minha cabeça. Porque as pessoas nos olham como super-homens. O pastor é o personagem que abraça o problema de todo mundo. O homem desempregou, procura quem? Pastor. Namoradinha terminou com o namorado. Não, também não vou na igreja também não. Procura quem? Pastor. Pastor tem misericórdia que é minha filha, depois que não namoro, não quer vir mais para a igreja. O pastor vai abraçando tudo, ele vai recebendo tudo. E quem abraça os problemas dele? Sabe por que está de pé? Sabe por que o Ministério Kairos está de pé? É porque desde o dia que brotou no seu coração, e eu falo isso com muito tempo, a palavra profética já está liberada. As portas do inferno não prevalecerão. Eu quero que você entenda essa palavra, abrace essa palavra, guarde essa palavra. Você precisa entender que você não é qualquer um. Você faz parte de um pelotão que antes de sair para a guerra já sai com a bandeira da vitória levantada. Porque maior é o que está conosco do que está no mundo. A vitória não é, já é nossa pelo sangue de Jesus. Eu preciso que você entenda isso. Terceira verdade que eu aprendo aqui e que você precisa entender para já finalizarmos:
é que nós não estamos falando de uma entidade mochuruca, zanzinga, raquítica. Quem me ouve diz amém. Amém. Toda atenção é pouca. Conosco está a vitória. Diga comigo, conosco está a vitória. Mas não relaxa. Não subestime o seu inimigo. Você só tem a chancela, a validade, se você tiver no propósito. Número 1, essa profecia é a coluna dorsal do cristianismo. Número 2, ela é a razão de você estar de pé. Número 3, não estamos falando de uma entidade zanzinga, raquítica, não. Todas as vezes que a Bíblia fala de portas, portas têm, dos vários significados que portas têm na Bíblia, eu preciso falar só de 2. O primeiro significado de porta na Bíblia é que porta significa bênção. Ô irmão, você não precisa ser bom de Bíblia, você não precisa ser frequente à escola dominical para interpretar isso aqui, ó. Quando o irmão ganha a oportunidade, fala assim: irmão, eu quero dizer que eu estou feliz com Jesus, já há 20 anos no Evangelho, estava passando uma prova difícil, e tudo difícil, mas graças a Deus, Jesus abriu as portas. Você já viu que normalmente a igreja glorifica? Se tiver um ímpio aqui, e ele estiver sentado do lado do crente mais fraco, aquele mais capenga, aquele que não vai na escola dominical, que não frequenta, sabe, aquele quinzenal, se o ímpio perguntar para ele assim: poxa, eu não entendi não, ele falou lá um negócio de porta aberta, todo mundo glorificou, o que é esse negócio de porta aberta? O ruimzinho de Bíblia, o capenga vai olhar para o ímpio e vai dizer assim: ele está dizendo que Deus está abençoando ele de montão. Então, porta aberta fala de bênçãos. Hello? Amém? Amém? Amém. Segunda explicação para porta. Porta também fala de autoridade. Diga assim: porta fala de autoridade. Então, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ele está dizendo assim, e as autoridades do inferno não prevalecerão contra ela. Daí prova isso na Bíblia, eu provo. Salmo 24, quando Jesus está chegando nos céus, o salmista tem a visão messiânica, e o maioral grita assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Nós já falamos isso aqui no passado. Porta não tem cabeça, porta tem tranca, tem tramela, tem fechadura. Porta não tem cabeça, agora a autoridade tem cabeça. Então no Salmo 24 é como se o maioral estivesse dizendo assim: levantai, ó autoridades eternas, levantai as vossas cabeças e deixa entrar o Rei da Glória. Então autoridade, porta na Bíblia fala de autoridade. Autoridade que tem poderes intelectuais, são seres que pensam, que arquitetam, que planejam. Então quando Jesus está falando aqui: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e abre parênteses, e as autoridades do inferno. Jesus está falando de uma organização hierárquica, inteligente, que planeja, que
Um reino que, apesar de já estar com a vitória, com a derrota decretada, é um reino que não desiste de lutar. Posso dar um exemplo para nós fecharmos? Alguém lembra aqui da Copa do Mundo? Todo mundo briga pelo campeão. Aí naquele negócio lá das oitavas, que não sei o que eu não entendo muito daquilo, aí tem um grupo lá que já perdeu, mas como ele está lá no meio da engrenagem, ele tem que disputar amanhã com um que está na frente, mas ele mesmo já perdeu, mas ele vai ter que jogar. Aí alguém conscientemente fala assim: o que eles vão fazer aí? Disputar o quê? Ele está lá só para atrasar a vida do outro. Está jogando, briga pela bola, tenta fazer um gol, apesar de não conseguir mais a classificação final, mas está lá. E quando faz um gol e vibra, e alguém diz: pô, você já não vai ser campeão, trouxa. E você está comemorando o quê? Mas o cara não quer saber, é Copa do Mundo, eu fiz um gol. Pegou ou não pegou? O diabo já sabe que no final da história ele não será campeão. Mas dia após dia ele quer atrasar e atanazar a nossa vida. E por que eu vim aqui essa noite? Deus liberou a noite de hoje para esse magrelo de 58 quilos vir aqui lhe falar: não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Não brinque, não brinque, não brinque. Porque a qualquer momento você pode ser derrotado. Você está lutando com alguém que já é a cara da derrota, mas ele quer te derrotar. E ele não respeita tempo de crente. Ele não respeita credencial de crente. Ele não respeita status nem posição. Quanto mais você está bem espiritualmente, aquele que está de pé, cuide para que não. Aleluia. Os Estados Unidos, os americanos, eles são apaixonados por pesquisas. Tudo deles é alvo de pesquisa. E uma recente pesquisa americana registra que as quedas de pregadores e cantores sempre se dá no auge do ministério. E aqui eu estendo isso, porque quando se fala de pregadores e cantores, se fala por conta da publicidade que dá. Mas eu estendo isso para a massa. Sabe quando você cai? É quando você se julga que já está bom demais, que está tudo bem, está tudo certo, já não precisa orar tanto. Meu contato é assim, ó, eu durmo no contato e acordo no contato. Tá, mas o contato, você lembra a última vez que você fez um jejum? Irmão, deixa eu te falar, jejum é minha fraqueza. Qual que é o seu ponto forte? Não, jejum não dá. Mas e oração? Oração eu tenho uma dificuldade, irmãos. Assim, 2 palitos eu já falo tudo que tem que falar. Quando pensa que não, capota. E tem pessoas aqui hoje sendo bombardeadas no campo da mente, porque já brincaram tanto que o diabo está te dando um sacode. Já mexeu com seus complexos, já mexeu com a sua alegria, já mexeu com as suas esperanças. O que nós temos de crente hoje sem esperança, complexados com a vida, complexados consigo mesmo. Não dá, não posso, não tenho, não vou. Pessoas que não têm mais coragem nem sequer de olhar no espelho, porque o brilho da alegria de se olhar já se esvaiu.
Pessoas que você encontra te dão a paz do Senhor, liberam um sorriso, mas é um sorriso frouxo, desbotado, já não tem mais alegria nos olhos. São sensações que se vão, que se perdem ao longo da caminhada. E por quê? Por conta de brechas. Cuidado com o teu inimigo, porque apesar de derrotado, ele quer te derrotar. Fica de pé. Glória a Deus.